outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Saúde pública, saúde privada, um dos maiores desafios do Brasil, do Rio Grande, das cidades e ao mesmo tempo um dos temas mais essenciais. A gestão da saúde numa instituição filantrópica como, por exemplo, a Santa Casa de Porto Alegre, que tem um grande e lindo serviço prestado ao nosso estado. O papel dessas entidades num sistema tão complexo como o nosso, como conciliar uma missão social com eficiência de gestão, enfim, a experiência da Santa Casa sobre a saúde, especialmente na região metropolitana, com foco na gestão. O meu convidado de hoje é o Dr. Júlio Dornelles de Matos, diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, um dos principais nomes da gestão hospitalar no estado e até no Brasil, uma referência. Então a gente vai falar de saúde, de desafios reais, caminhos possíveis. O Dr. Júlio é formado em Direito, também especialista em gestão empresarial. O homem entende. Bom dia, Dr. Júlio. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra, né? Obrigado pelo convite. A honra é nossa. Generosas palavras tuas, introdutórias. Só verdades. Conhecimento, enfim. Talvez um pouco de vivência, né? Prática, que nos leva a adquirir uma certa experiência. A Soraya Hanna, minha sócia, que o senhor conhece também, ela diz assim, barriga no balcão. Barriga no balcão. Esfregando, que é a maior escola, né? É verdade, é verdade. Ô, doutor Júlio, a Santa Casa, né, é uma instituição, uma marca, enfim, tão calorosa no peito de todo gaúcho, porto-alegrense. Mas me dá uma situação hoje, como tá a nossa Santa Casa? Nossa Santa Casa. Ela é como dissesse, Kleber, é uma instituição de 222 anos. É o primeiro hospital aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quando ela foi criada, Porto Alegre tinha 3.740 habitantes. Poxa. E foi criada fora dos muros da cidade, para cumprir inicialmente um papel social de acolhimento dos enjeitados da sociedade da época. Leprosos, tuberculosos. Os tais dos leprosos. Exatamente. Né? E os escravos não mais úteis, enfim, teve esse papel originário. Com o tempo foi constituindo-se um processo assistencial médico-hospitalar propriamente dito. Hoje nós temos uma Santa Casa, Kleber, aqui no centro de Porto Alegre, de 8 unidades hospitalares. Cada uma destas unidades hospitalares focada num nível de complexidade. É uma instituição de alta complexidade na sua base assistencial. 1.350 leitos, 9.200 funcionários contratados, 2.700 médicos. E ali são realizados a cada ano mais de 1.500.000 atendimentos. De pacientes originários. Teres uma ideia, do ano passado, dos 497 municípios do nosso estado, recebemos aqui pacientes de 493. E de todos os estados brasileiros. Os estados brasileiros... Tem bastante gente de fora também, sim, né, doutor Júlio? Aí é muito na área da complexidade, né? Certo. Transplantes, cirurgias cardíacas pediátricas, perfeito. Neurocirurgia, epilepsias, né? Cirurgias digestivas, área de cirurgia torácica também, a Santa Casa é um grande centro de referência. E desse volume assistencial, mais de 60% direcionado ao Sistema Único de Saúde. Mais de 60%. Mais de 60%. É o maior prestador de serviço ao SUS aqui no Rio Grande do Sul e o 5º maior do Brasil. Que é um grande desafio, né, Cleber? Eu só imagino. O Sistema Único de Saúde ele é historicamente deficitário, ele não paga o custo da assistência. Como é que a Santa Casa se financia, doutor Júlio? Vou te explicar. Chega lá. Para cada R$100 de custos que nós temos para assistir um paciente SUS em grande volume, dentro desses 1.500.000 atendimentos, mais de 60% SUS, para cada R$100 de custos que nós temos na assistência de um paciente SUS, nós temos uma receita de 78. E de 22 em 22 reais, o déficit da instituição por ano na assistência SUS é de mais de 160 milhões de reais. E aí a tua pergunta, como é que se viabiliza nesse contexto de déficit? O SUS evidentemente é deficitário. Deficitário. Então, a gente busca diversificar, e isso foi uma estratégia desde do início da década de 90, que a Santa Casa adotou, buscar diversificar suas receitas, né, com outros sistemas de saúde, sistema suplementar. Então, nós destinamos parte da instituição para convênios e particulares. Nosso segundo maior convênio é o Instituto de Previdência, o IP, hoje
tem um certo desequilíbrio também na relação com o IP, mas outros convênios também importantes que vão gerando margens de resultados que associados com outras receitas, como de ensino e pesquisa, Santa Casa é um hospital escola, também ligado à nossa Universidade Federal de Ciências da Saúde, onde também gera receitas do ensino, da pesquisa, de estacionamentos, da área de restaurantes que a gente tem ali, enfim, lancherias. A gente vai terceirizados. Isso, a gente vai formando um mix de outras receitas e outras margens de resultados para pagar pelo fruto do próprio trabalho os 160 milhões. Santa Casa, estrategicamente, consegue fazer isso. Porque ela está num grande centro, né? Existem outras demandas, né? que possibilitam a Santa Casa, com essa estratégia, sustentar por esforço próprio esse déficit do Sistema Único de Saúde. Qual é a dificuldade que a instituição fica, Kleber, com este modelo de sustentabilidade? Para investir. E a gente precisa de 60, 70 milhões de reais por ano para renovar ambientes físicos, tecnologias e assim por diante. Então, o grande desafio da instituição é investimentos, porque ela consome todo o seu resultado auferido nessas outras receitas que eu comentei anteriormente, na sustentabilidade do SUS. Esse modelo, a Santa Casa é a maior financiadora do SUS no Brasil, depois da União, Estados e Municípios. Entendi. Mas ali está o propósito, ali está a missão, ela existe primeiro para cuidar de todos, preponderantemente de quem mais precisa. Está no DNA dessa história que o senhor resgatou aí um pouco. Está no DNA, para cuidar da pessoa que mais precisa, que hoje está no SUS. Esse nome eu acho, né? Eu falo até como cristão católico, né? Santa Casa de Misericórdia. Isso é uma poesia. O próprio nome está dizendo que instituição é essa. Diante desse contexto de dificuldades, Kleber, eu vou falando e tu vai me interrompendo. Fica tranquilo que... Diante desse contexto de dificuldades, de investimentos, aí vem um contexto muito importante, que é a dimensão social, da entrega que a Santa Casa faz para a sociedade, sem dúvida alguma, mas todo o seu processo de transparência, credibilidade, né, e de relação que ela tem com o mundo empresarial, com o mundo político. A reputação da instituição. Exato, a marca, o nome, a história. E a gente tem tido por parte de todos esses entes que eu acabei de citar, muita ajuda para investir. Nos últimos 6 anos, Kleber, nós investimos mais de 800 milhões de reais na Santa Casa. Fizemos, além de construir um novo hospital, a 8ª unidade do Hospital Nova Teixeira, nós reformamos praticamente toda a instituição, criamos todo um processo de design, de acesso, de rua coberta. É notável as mudanças que tiveram nos últimos anos. Fundamental. E aí, prospecção? O que é isso? Desses 804 milhões foram investidos nesse tempo, 490 milhões foram doados. Doações das mais variadas formas. O casal Alexandre Grandene e a Nora Teixeira foram doadores principais para construir o Hospital Nora Teixeira, com associação de diversas outras famílias e empresas, apoios dos mais variados, que possibilitou a Santa Casa fazer esse tamanho de investimento. O restante a gente captou no sistema financeiro, porque são também investimentos, boa parte deles, investimentos retornáveis, eles se pagam pelo seu próprio trabalho. Entendi. Né? Muita emenda parlamentar, coisa do gênero. A bancada gaúcha federal, importantíssima nesse contexto, ajuda muito, tanto emendas de bancada como emendas individuais também. Doutor, o senhor falou 8 hospitais, né? Quantos funcionários? 9.200. E quantos serviços, atendimentos? 1 milhão? 1.585.000 foi o ano passado. Quando pelo menos, quando a gente senta lá na Santa Casa, por algum tipo de atendimento, ou visita, ou o que for, ou exame, o que for, é coisa de quem, enfim, gosta de gestão, né? Eu fico imaginando a quantidade, o senhor que é especialista na área, eu queria lhe ouvir a quantidade de processo de gestão de cada enfermeira que vem, de cada papel que vai, de cada médico que entra. Como é que faz esse milagre? Porque é muito mais do que uma cidade, né? É um ambiente todo ele urgente acontecendo ali o tempo inteiro. Exatamente. Imagina a gestão disso tudo, doutor Júlio. Além dos 8 hospitais aqui no centro de Porto Alegre, nós temos mais o Hospital Dom João Becker de Gravataí, que também é nosso. É uma bela experiência lá, que é um outro desafio enorme. Eu imagino. Um hospital que foi criado há 60 anos atrás, quando o município tinha 30 mil habitantes,
É o mesmo hospital de hoje para um município que tem 280 mil habitantes. Gravataí mudou muito, né? Mais Evoluiu. Cachoeirinha, mais Alvorada, mais região. Glorinha, Freeway, o grande pronto-socorro Santo daquela Antônio da região. Patrulha ali. Então é um desafio grande também em Gravataí. Bom, respondendo à tua pergunta, nós temos um modelo de governança, Kleber, que nós adotamos lá na década de 90, com o apoio do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, muito importante, muito importante na história da instituição, a liderança do Dr. Jorge Gerdau, nesse contexto também. E esse modelo, nós aplicamos na Santa Casa um modelo Toyota de serviços, em que toda ela é constituída em serviços, e tem 180 serviços dentro da instituição. Cada enfermaria, cada unidade assistencial é um serviço, o laboratório é um serviço, o raio-x é um serviço, a lavanderia é um serviço, e assim por diante. Cada um desses serviços é compreendido como uma microempresa. Como engenharia de processo. Uma engenharia de processo. Onde ali tem um contexto funcional, a razão da existência daquele serviço, quais são os seus produtos ou serviços que ele gera, quais são os seus clientes. Tudo tem uma trilha. Seus macros processos, seus indicadores de qualidade, seus indicadores de produção, de custo, receita. Nós trabalhamos com planejamento orçamentário. E essas células, cada um desses 180 serviços, com esses contextos funcionais, trabalhando conectado a partir de um planejamento estratégico, que é corporativo, do todo, e diretrizes anuais, em que cada um assume os níveis de responsabilidade de execução dos planos do ano. Né, com uma boa base de planejamento orçamentário, de produção, custo, receitas e de investimentos. E na conexão de tudo isso, traduz o resultado institucional e se atende assim, 1 milhão e 500, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Nunca se explica pelos acasos. Porque eu fico pensando realmente, né, na área de vocês, doutor Júlio, são 180 processos, cada um é muito específico. Muito. Embora tenha uma correlação, sei lá, mas cada um é uma trilha completamente diferente. O exame é uma coisa, cada especialidade é uma, né, a lavanderia é outra coisa. Se lava 13 toneladas de roupa por dia. Imagina. Imagina cuidar Então, disso. cada uma dessas atividades, por exemplo, um hospital digamos assim, são várias empresas dentro de uma só. Mas como tu disseste, cada um tem uma ciência de negócio, uma ciência de processos, de governança e assim por diante. Então, é um conjunto de atividades que tem que funcionar para que lá na ponta uma pessoa seja atendida. Então, uma consulta, eu dependo de ter lençóis para atender o paciente lá na ponta, o avental do médico, eu tenho que ter toda a disponibilidade tecnológica para que se efetive, eu tenho que ter um processo de higienização que se organize para que isso se desenvolva, eu tenho que ter um serviço de recepção, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter todo um contexto que possibilite cuidar de uma pessoa. E imagina na amplitude de uma assistência hospitalar, de um bloco cirúrgico, de uma unidade de terapia intensiva, de uma unidade de internação e assim por diante. É bonito de se ver. É bonito. Não, quando a gente vai lá e eu fico pensando nisso. Ali circulam por dia, Kleber, de 22 a 25 mil pessoas. 22 a 25 mil pessoas por dia circulam ali. Um grande evento todo dia. Todos os dias. Com as suas demandas e seus desafios, né? As suas expectativas, suas ansiedades ligadas ao ambiente da saúde, boas, algumas mais pesadas também, as emoções todas, né? Tem que questões, bonito, doutor Júlio, pensar tem questões, nisso, Kleber, assim, muito interessantes nesse meio, né? Porque o DNA, evidentemente, é pessoas, é olhar para o ser humano, né, nas suas necessidades, nas suas particularidades. Isso é algo que estimula muito, motiva muito, né? E todo profissional que trabalha na Santa Casa tem muito isso no seu DNA, né? O contexto do propósito. Cultura, né? A velha cultura. Cultura, valores. Fazer descer, né? Essa cultura. Exatamente, isso é fundamental. Entender o ser humano que está sentado na sua frente como um único, com as suas necessidades e o que eu posso fazer para te ajudar. É um contexto muito firme com relação a isso. E a gente nota quando está lá.
Parabéns. O doutor Júlio, como é que é a governança de ponta de vocês? A camada primeira de governança, como é que ela se dá? O senhor é o diretor-geral, como é que... Nós temos sabe que ela foi criada lá em 1803, como eu disse antes. Inicialmente, Brasil ainda colônia, né? Então, originariamente, ela foi criada com base no direito canônico. Olha. Cujo estatuto funcionou até 1857 assim, similar ao da Santa Casa de Lisboa. De Lisboa. E com base no direito canônico, tem as irmandades. Então, tanto que a razão social da Santa Casa é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Essa é a razão social. Irmandade. Bom. Que é outra palavra lindíssima. Exato. E aí depois, em 1916, quando se criou o primeiro Código Civil Brasileiro, 1916... Que tem suas similitudes com o direito canônico também, embora muita gente não saiba, mas tem. Ali se criou as naturezas jurídicas para as empresas brasileiras. E aí a Santa Casa teve que fazer uma opção, porque já que o direito canônico não estava dentre aquelas as irmandades, dentro daquele contexto próprio da legislação brasileira instituída pelo Código Civil, poderia-se optar por ser uma associação, uma sociedade sem fins lucrativos ou uma fundação. E a Irmandade, com muita felicidade na época, optou em que caracterizaria a Santa Casa como a natureza jurídica de fundação. Então, ela, embora não seja uma fundação típica, conforme a legislação, né, em que alguém destina um patrimônio para uma determinada finalidade, aquele patrimônio já tinha sido destinado muito tempo antes, pela própria sociedade, né, que constituiu. Mas se conseguiu fazer todo um trabalho junto à curadoria das fundações, ela se transformou numa fundação sem fins lucrativos, de direito privado. Mas manteve as características da Irmandade, como uma espécie de associação de fiéis que se congregam para administrar... E de valor também, de cultar na cultura. Valor, cultura, princípios, exatamente. Que se congregam para administrar um patrimônio social que não lhe pertence. Perfeito. Pertence à sociedade. Esta Irmandade, a cada 3 anos, ela se reúne e elege uma mesa administrativa, que é composta por um provedor, 3 vice-provedores e 12 mesários. Este órgão é o órgão máximo de governança da instituição. Esse é o máximo. Funciona, o nome é mesa administrativa, mas funciona como um conselho de administração. Perfeito. Em que ele trabalha muito essencialmente planejamento estratégico, diretrizes, controla, avalia, digamos, o guardião da imagem, da marca, dos seus valores. De criticidade, de gestão política da marca e tal. Exatamente. E integrado a esta mesa administrativa tem uma direção executiva, que tem a responsabilidade de cuidar de todo o processo operacional da instituição. Aí o governo. É o governo, o governo do dia a dia da casa. Aí tem uma direção geral, uma direção de ensino e pesquisa, médica, uma direção técnica, médica, uma direção financeira, e uma direção administrativa e uma direção de operações. São esses 6 diretores, que cuidam de todo o processo executivo da instituição propriamente dita. E que respondem por toda essa gama de trabalho que tem. Tem o Conselho Fiscal, que tem todo o contexto, né, de responsabilidade de acompanhamento das normas e fiscalização de todo o processo de trabalho. E um regime forte de prestação de contas, né, junto à curadoria das fundações. E aí cada hospital também tem sua camada. Aí dentro digamos, da estrutura de governança, cada hospital tem um diretor médico e uma gerência hospitalar, que está ligado a esses diretores que eu citei anteriormente. Perfeito. Diretor médico, diretor muito bom, técnico e assim por diante. A gente não para entender essas coisas, é importante entender tudo isso, né? Porque às vezes em todo o sistema de saúde, né, a crítica é fácil e a compreensão é lenta, né? Do que está por trás. Do que está por trás de tudo isso. O doutor Júlio permite perguntar, e a relação com os convênios, né? A gente falou do SUS, queria ouvir um pouco sobre o IP, algum detalhe a mais, e com os convênios como um todo, como é que isso flui? Perfeito. Bom, o maior convênio, evidente, é o Sistema Único de Saúde. A nossa relação é com o município de Porto Alegre, porque na estrutura do Sistema Único de Saúde existe o gestor pleno municipal. Certo. E existe o gestor pleno estadual. No caso aqui de Porto Alegre, o município assumiu a gestão plena. Então, toda a relação contratual... De SUS
de SUS com todos os prestadores de Porto Alegre, inclusive os prestadores públicos federais, como Conceição e o Clínicas, são com o município de Porto Alegre. Então, é ele que nos contrata. Mas a base de contraprestação desse contrato com o Sistema Único de Saúde, em termos de recursos, ele vem da União, por repasse para o Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre, que, por sua vez, repassa conforme o contrato estabelecido com a Santa Casa e com os demais prestadores. Praticamente o município de Porto Alegre, na sustentabilidade desse contrato com o SUS, ele praticamente não tem recurso do municipal. Ele é essencialmente federal e um recurso que vem do Estado através do programa Assistir, que há bem pouco tempo o Estado, inclusive, mudou e nós aplaudimos, inclusive, a iniciativa do Estado com relação a isto. Então, o sistema público é isso, ele é mantido quase que essencialmente com repasses do recurso federal através do município, adicionado por algum recurso através do programa Assistir do Estado. Tá. Depois tem o IP, o Instituto de Previdência, que é o nosso segundo maior convênio. Nós normalmente temos assistido ali em torno de 130, 140 mil atendimentos IP a cada ano nós realizamos ali. Normalmente a gente tem 180 pacientes internados da IP, muito ambulatório também, programa cirúrgico, realizamos ali. O IP, até 2019, Kleber, ele era um convênio superavitário. Nós tínhamos em torno de 12% de margem de resultado da assistência IP, até 2019, que nos ajudava importantemente no processo de sustentabilidade dos 160 milhões SUS que a gente tem. Porém, houveram mudanças de lá para cá gradativas, mudanças essas inclusive unilaterais que foram sendo estabelecidas, que foram gradativamente os prestadores, não só a Santa Casa, mas todos, perdendo margens de resultados. Entendi. E chegamos no final de 2023 a margem zero. Ou seja, custo que tínhamos, o que se arrecadava, pagava o custo. A questão toda é que em abril do ano passado, em abril de 24, o IP deu um outro passo sequencial, mudou seu modelo de remuneração de vários itens, entre os quais medicamentos, que era onde se tinha uma margem de resultado anterior que equilibrava o déficit de áreas e taxas, que histórica, há mais de 10 anos deficitárias. Como chefe da Casa Civil, eu acompanhei do consertar um pouco essa... Então, se tinha uma margem de resultado ali que compensava... Era uma compensação, claramente. Era um financiamento cruzado, sim, não só no IP, como em todo os demais processos assistenciais. Para a última linha, parar em pé. Parar em pé. Mas, com essas decisões tomadas a partir de 2019, foram perdendo margem, chegamos então em 2023 0 a 0. E a partir de abril de 2024, com novas decisões, aí tornou-se deficitário. A Santa Casa passou a ter em torno de 8% a 10% de margem negativa IP. A partir dali. Já não bastasse o SUS, também o segundo em torno de 2 milhões e 200, 2 milhões e 400 por mês de déficit com IP. Bom, aí teve todo o movimento que a nossa sociedade conhece. Os hospitais que mais sofreram eram aqueles que mais atendem IP, eram 18 hospitais. Que pé está hoje isso, doutor? Bom, 16 desses 18 hospitais conseguiram evoluir numa mediação judicial, assinaram um acordo há poucos dias, 2 semanas atrás, assinaram um acordo. A Santa Casa e o Hospital Dom João Becker ainda não assinou, porque ainda ela está em déficit. Não chegaram a um acordo. As melhorias que foram feitas, enfim, com relação a todos os demais, ainda não chegou no nível de necessidade da Santa Casa, porque ela tem uma questão que é diferente, né, Kleber? A base assistencial dela é complexidades. Entendi. E a complexidade é alto custo. Mais cara. Claro. É muito mais cara. É alto custo. Seja a linha terapêutica ser utilizada, seja o processo de complexidade diagnóstica, de complexidade assistencial propriamente dita. Tudo. É um contexto muito amplo. Né? O transplantado não é só o ato de transplantar, tem o antes, o ato e o depois. O acompanhamento todo. Né? Tem todo um contexto muito importante. Cirurgias cardíacas pediátricas, por exemplo, são poucos que fazem, né? Epilepsias, são poucos que fazem. Área de gestante de alto risco, ninguém mais quer atender maternidade. Santa Casa está sendo praticamente a única a cuidar de maternidade para o IP e para o próprio Sistema Único de Saúde, né? Em muitos contextos.
Então a Santa Casa tem algumas coisas próprias e ela está trabalhando com o governo do Estado, especialmente, com um apoio importante da própria Assembleia Legislativa, de se identificar que esta é uma instituição que não pode ser entendida como uma instituição comum. E estamos num processo, esperamos nos próximos dias enfrentar um contexto conclusivo. E fora isso, os outros convênios privados, todos do mercado. Do mercado. Nós temos aí a Unimed, que é hegemônica, a Amil, Sul América, Bradesco e assim por diante, onde ali tem que ter uma margem de resultado que permita a efetividade dessa relação, porque senão não se faria sentido. Ô, doutor Júlio, eu não queria deixar de lhe perguntar, nós falamos bastante de Santa Casa e é um assunto que renderia mais um programa, sem dúvida. Eu não queria deixar de perguntar para o especialista sobre o desafio da gestão da saúde em geral, da saúde pública e privada, porque intuo que a gente tem um problema geral de gestão em saúde, né? Perfeito. Em muitos lugares, em muitos... Está presente, né, Kleber, nos dias de hoje, a crise aqui na região metropolitana. Porto Alegre, região metropolitana, enfim, as emergências superlotadas, né, crise generalizada. Ouvimos recentemente, e ainda continua em pauta, que o programa Assistir desorganizou a rede aqui na região metropolitana. Nós não concordamos muito com isso, né? Eu acho que o programa Assistir, ele tem o seu mérito porque ele busca... Ele tem um sentido. Ele busca estabelecer de alguma forma, remunerar melhor quem produz. Logo, quem produz é quem tem custo. Né? Então, ele tem o mérito de reorganizar, redistribuir o recurso que antes estavam alocados. Praticamente mais da metade dos recursos do Assistir estavam alocados em 18 hospitais públicos municipais, né? Frente a outros 245 que respondem por 70% de toda a assistência SUS aqui no Rio Grande do Sul. Então, veja que tem uma anomalia de conceito originário, né? Que se procurou corrigir com o Assistir. Talvez ele precisasse também alguns ajustes, especialmente para aqueles hospitais que têm porta aberta, nas áreas de urgência, emergência, pronto-socorro. Talvez ali realmente precisava de um ajuste melhor em termos de sustentabilidade. Mas não foi ele o principal ator de desorganização da rede aqui no Estado. E eu tenho muita clareza e convicção, Kleber, de que o maior problema do sistema, além de recursos, sem dúvida alguma, não se retira isso da pauta, sempre, precisa de recursos, mas é o contexto da governança técnica. Especialmente esses hospitais aqui da região metropolitana são hospitais, praticamente todos eles, hospitais públicos municipais, em que o fator político impera no processo de governança. E esta é uma área, falamos anteriormente sobre a experiência da Santa Casa, é uma área eminentemente técnica, em que se coloca o aspecto político se sobrepondo a um processo de governança em que tu precisa ter uma dinâmica técnica de entrega de um processo assistencial, ele não funciona. O histórico de hospitais públicos demonstra um pouco o que o senhor está dizendo, é só olhar. Só olhar. A gente pega o exemplo de Canoas, é flagrante o que está acontecendo, mas já passamos por Viamão, passamos por Alvorada, Cachoeirinha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, e tu vai encontrando um rosário de dificuldades. E a alternância dos gestores. E o setor saúde, Kleber, se tu não olha ele com 10, 15, 20, 30 anos para frente, dentro de um planejamento estruturado, não funciona. Aí tu imagina a cada mudança de secretário, a cada mudança de prefeito, muda tudo. É um recomeço permanente. E o que é pior, muitas vezes descontinuando questões anteriores. A recomeço voltando para trás um pouco. O SUS federal não deixa de ser um pouco disto, Kleber. Se tu observar desde a edição do Plano Real, lá em 1995, por aí, 94, 95, até hoje, ou vamos pensar desde a edição da Lei Orgânica do SUS, que é de 1990. Nós, com 35 anos do Sistema Único de Saúde, nós já tivemos mais de 35 ministros da saúde. Imagina. Cada ministro quer a sua política, tem as suas prioridades, as suas preferências, e por mais recursos federais que se tem, e não são poucos, o sentido de descontinuidade e a não adequação do uso do recurso público para políticas de longo prazo leva a crises do sistema e gargalos como a gente está vivendo hoje. Então, para mim,
Financiamento é importante, precisa disso, mas olhar o processo de governança é uma lógica que se impõe. E se nós quisermos melhorar o que está posto hoje aí, se não fizermos isso, vamos colocar recursos fora novamente. Muito bom, muito bom. Isso vai render bastante reflexão. Doutor Júlio, parabéns pela sua trajetória também, pela trajetória da Santa Casa, não preciso nem dizer. Obrigado por nos ensinar aqui, nos fazer pensar, conhecer melhor a Santa Casa por dentro, né? Que a gente só conhece mais como usuário eventual, né? Perfeito. E para toda a sua equipe lá e para o senhor também, por essa contribuição à saúde do Rio Grande. Muito obrigado, Cléber. Obrigado pelo convite, né? Pela atenção de sempre. A gente sempre tem uma acolhida fantástica na Santa Casa, enfim, na nossa Band. E agradecer o carinho aí de vocês e à disposição sempre. Muito bem. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.